a aula, para que os irmãos possam assistir depois, compartilhar o nosso material, para que você tenha acesso aí ao material compartilhado, para que você tenha acesso ao material. Esse material ele já está disponível para todos aqueles que estão no nosso curso, na nossa plataforma. Então, nosso assunto continua sendo teontologia, que é o estudo, que é o estudo acerca do ser de Deus. Então, teontologia é o estudo do ser de Deus. Na aula passada, nós vimos acerca da importância de se estudar a teontologia, porque a teontologia é aquela ciência da teologia sistemática que tem por finalidade nos apresentar questões relacionadas ao ser de Deus e à sua obra. Vimos também na aula passada que a Bíblia ela não tem uma preocupação de comprovar a existência de Deus, visto que a Bíblia ela já tem por certa a existência de Deus. Vimos também na aula passada algumas formas que existem para tentar negar a existência de Deus, entre elas o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo, o deísmo e assim por diante. Vimos tudo isso na aula passada. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre argumentos racionais sobre a existência de Deus. E eu começo dizendo o seguinte, que no transcurso do tempo, ou seja, ao longo da história, foram elaborados argumentos em favor da existência de Deus, argumentos racionais. Por quê? Porque as Escrituras não nos oferecem uma demonstração racional da existência de Deus, pelo fato de que a Bíblia já tem por certo essa existência. A Bíblia não vai ficar tentando provar para ninguém que Deus existe. Então, ela já vai mostrar essa existência. Por isso que ela não traz argumentos racionais. Mas, mesmo assim, nós precisamos ter esses argumentos. E aí você pode perguntar assim, mas por que então? Já que a Bíblia não se preocupa, já que a Bíblia não tem essa preocupação de nos oferecer uma demonstração racional da existência de Deus, por que então vamos nós fazermos essa tentativa? Bem, pelas seguintes razões. Primeiro, para convencer, não está no slide isso aqui, é só para você entender o porquê estudar esses argumentos aqui, para convencer os que genuinamente buscam a Deus. Isto é, pessoas cuja fé tem sido ofuscada. Afinal, a fé é a questão oral e não intelectual. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas as quaisquer evidências. Segundo, porque é importante nós falarmos sobre argumentos que provam a existência de Deus, para fortalecer a fé daqueles que creem, que já creem. Essas pessoas que já creem vão estudar as provas, não para quê, mas porque já creram. E terceiro, é necessário nós estudarmos esses argumentos para enriquecer o nosso conhecimento. Então, ao longo do tempo, foram elaborados alguns argumentos que comprovam a existência. Alguns desses argumentos já haviam sido sugeridos, em essência, na filosofia, por Platão, por Aristóteles, tá? E outros foram acrescentados de forma modernada por estudiosos da filosofia da religião. Então, quando falamos de argumentos racionais sobre a existência de Deus, foram elaborados cinco argumentos acerca da existência de Deus, sendo que 4 desses argumentos são filosóficos. Então, existem 5 argumentos, pelo menos 5, vamos destacar aqui nessa aula, pelo menos 5 argumentos racionais, ou seja, por que racionais? Porque são argumentos que podem ser comprovados, argumentos que podem ser estudados. Sabemos que a existência de Deus na Bíblia
é uma questão de fé. Nós cremos pela fé, cremos que o mundo que existe passou a existir por causa de Deus. Mas quando falamos de argumentos racionais, estamos falando de argumentos que podem ser estudados e, a partir de estudos, comprovadamente afirmar a existência de Deus. Então, 5 são argumentos. 5. Vejamos agora esses 5 argumentos. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. Olha que interessante aí. Considera... O que esse argumento fala? Bem, o argumento cosmológico, né? O argumento cosmológico, da palavra do grego cosmos, né? Do grego cosmos, ou seja, mundo, considera o fato que toda coisa conhecida no universo tem uma causa. Então, o argumento cosmológico vai trabalhar a seguinte questão: tudo que existe no universo existiu a partir de alguma causa. Portanto, esse argumento ele vai razoar o próprio universo teve também necessariamente ter tido uma causa. E a causa do universo existir só pode ser Deus, tá? Então, o argumento cosmológico, em geral, encerra a ideia de que tudo que existe no mundo deve ter tido uma causa primária ou a razão de ser. Ou seja, o argumento cosmológico diz o seguinte: tudo o que começa a existir tem uma causa. Nada passou a existir do nada, sem existir. Entendeu? Então, Immanuel Kant, ou Kant, né, filósofo alemão, ele vai indicar que, se tudo que existe tem uma razão de existir, isso deve ter tido um ponto de origem em Deus. Então, Kant, né, Immanuel Kant, filósofo alemão, ele vai dizer o seguinte, que se tudo que existe tem uma razão de existir, isso deve ter tido um ponto de origem em Deus. Segundo, então, esse argumento, sendo assim, então, deve haver um agente único que equilibra e que harmoniza em si todas as coisas. Então, esse argumento diz o seguinte: o universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. E não apenas isso, há um agente único. Esse argumento diz o seguinte, que há um agente único que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. Aí, se você abrir a sua Bíblia aí, em Salmos 19, versículo 1, vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anuncia as obras das suas mãos. Então, o argumento cosmológico, ele vai dizer que tudo que existe teve uma causa. E essa causa que provocou essa existência de tudo é o agente que harmoniza, é o agente que equilibra tudo em si mesmo. E esse agente não pode ser outro que não seja Deus. Tá? Então, são argumentos que trazem em si uma questão de que, se o universo existe, ele tem uma causa, algo originou esse universo. E esse algo só pode ser Deus. Em suma, esse argumento diz o seguinte, que o universo não apenas prova a existência de um criador, mas também o universo indica um arquiteto, um planejador. Então, o argumento cosmológico diz o seguinte, que o universo não apenas prova a existência de um criador, mas também indica que esse criador, esse universo também tem um arquiteto, um planejador, né? Um planejador. Aí, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1, versos 18 a 20. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esse argumento aqui é importante até para responder aquela pergunta que muitos fazem. Como se dará o julgamento daquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Será que essas pessoas serão salvas pela ignorância? Claro que não. Porque se a ignorância salva, então seria melhor a igreja nem pregar o evangelho. Aí do mundo inteiro seria salvo. Mas esse texto diz que Deus preparou um cosmos, ele preparou um mundo, que esse mundo manifesta a glória de Deus. E aí eu te indico um livro de Dom Richarlison, né? Fator Melquisedeque, aonde Richarlison trabalha essa ideia de que mesmo aonde o evangelho não chegou, é possível haver ali uma informação da glória de Deus mediante aquilo que Deus trouxe. Olha o versículo. O versículo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Ou seja, a natureza revela a Deus. E aí o versículo continua dizendo: desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, o universo traz a marca do seu Criador. E aí, por causa disso, esses homens, que embora não tenham conhecido, ouvido falar de Cristo, se tornam indesculpáveis. Por quê? Olha o finalzinho do versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Das coisas que foram criadas. Então, a criação revela o ser de Deus. É o argumento cosmológico. Então, o cosmos aponta para nós que se o universo existe, ele teve uma causa de existir, e o universo não apenas tem um criador, mas indica um arquiteto, um planejador. É um argumento cosmológico, aonde, e perceba que quem está trabalhando esse argumento não é a teologia, é a filosofia, com Emmanuel Kant. Ele que está trabalhando esse argumento, dizendo o seguinte, que esse argumento diz que o universo tem uma causa, ele tem um criador, e ele tem um arquiteto, ele tem um planejador. Tá? Ele tem um planejador. Então, esse é o primeiro argumento. O primeiro argumento racional. Tá? Então, esse argumento esclarece essa pergunta. Então, aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, porque realmente o Evangelho é um meio pelo qual Deus estabeleceu para que a salvação chegue no coração de alguém. Romano vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Paulo vai dizer como crerão se não há quem pregue, beleza? O meio pelo qual Deus estabeleceu para que o mundo conheça o Evangelho é a pregação, mas mesmo se a pregação não chega em determinadas civilizações, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20 diz que a glória de Deus, a presença de Deus é claramente percebida nas coisas que foram criadas. E, por isso, os homens se tornam indesculpáveis. Beleza? Primeiro argumento. O segundo argumento que nós temos acerca da existência de Deus é o argumento teleológico. Olha aí, o argumento teleológico. A palavra teleológico vem do grego teles, fim, né? Argumento teleológico do grego teles. A palavra telos, do grego significa fim, né? Esse argumento, ele concentra-se na harmonia da ordem do planejamento do universo. Ou seja, esse argumento diz que o universo tem uma
harmonia, ele tem uma ordem e ele foi inteligentemente organizado, planejado. Como o universo parece ter sido de forma inteligivelmente planejado, e ele foi planejado com um propósito, então deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinando que aquilo que criou funcione assim. Então, trocando em miúdo, o argumento teleológico, esse argumento mostra que o mundo, ao ser considerado sob qualquer aspecto, ele ele revela inteligência. Esse argumento diz que o mundo, ao ser considerado sob qualquer aspecto, revela inteligência, revela ordem, revela propósito. O argumento teleológico diz que o mundo, que o universo, ele revela inteligência, ele revela ordem, ele revela propósito, denotando assim, esse argumento, a existência de um ser de forma grandiosamente sábio. É o chamado design inteligente, irmãos, tá? O ajuste fino do universo se deve à necessidade física, acaso ou design. É o chamado design inteligente. Não se deve à necessidade física ao acaso, tá? Então, esse argumento vai dizer isso. Por exemplo, olha como o universo é inteligente. Por exemplo, o homem para viver, consome o ar, né? O oxigênio. O homem, para viver, ele consome o ar, o qual ele retira todo o oxigênio, resultando disso o dióxido de carbono, que será utilizado na produção do oxigênio, e, por sua vez, será novamente consumido pelo homem. Em suma, o universo, dentro desse argumento, o universo não apenas prova a existência de um criador, mas indica um arquiteto, um planejador. Esse é o argumento teleológico. É o argumento teleológico, tá? O argumento teleológico. Um argumento que trabalha a existência. Logo, esse ajuste se deve a esse design inteligente. Esse design inteligente. Esse design é onde tudo que existe trabalhando de forma harmoniosa. Ou seja, o argumento teleológico mostra que o mundo, ao ser considerado, sob qualquer aspecto, revela inteligência, ordem e propósito, denotando assim a existência de um ser sumamente, poderosamente, grandiosamente sábio. Se você abrir a sua Bíblia aí, eu quero que você abra, no relato da criação, abra aí. Olha a ordem, olha a inteligência. Gênesis capítulo 1, tá? No relato da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Perceba a inteligência, está percebendo a ordem na criação do universo. Versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve, então, a tarde e amanhã o primeiro dia. Olha a inteligência e olha a ordem desse universo sendo criado. Isso não pode ter sido produto do acaso, isso não pode ter sido produto do nada. Isso saiu de uma mente altamente sábia. Versículo 6 diz, depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, os que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus, ao firmamento, deu o nome de céu, a tarde passou e raiou o amanhã. Esse foi o segundo dia. Então, dentro do relato da criação, você já percebe essa inteligência. Você já percebe essa ordem. Você já percebe esse propósito. Então, isso é o argumento teleológico. Então,
esse argumento, ele aponta que o universo não apenas prova a existência de um Criador, mas esse Criador é sábio, ele é arquiteto e ele é planejador. Então, isso que nós estamos vendo na aula de hoje, amados, é argumentos racionais. Estamos saindo do âmbito da fé, tá? Estamos saindo do âmbito da fé, porque fé é a certeza do que se espera e convicção do que não vê, ou certeza do que não vê e convicção do que se espera. Mas estamos indo para argumentos racionais. Se funciona assim, é porque por trás disso alguma coisa estabeleceu para que assim fosse. E não pode ser o acaso, não pode ser assim. Quando nós falamos de universo, de mundos, falamos de precisão matemáticas que fogem à nossa compreensão humana. A distância da Terra para o Sol, se fosse diminuída em pequenos quilômetros, a Terra teria 100 vezes mais a temperatura que tem hoje, teria 100 vezes mais quente do que é hoje, se fosse mais próximo do Sol. Se fosse mais distante do Sol, seria impossível viver aqui, tamanha a frieza que seria aqui. Né? Então, a distância da Terra para o Sol, a distância da Terra para a Lua é milimetramente calculada. O nome disso é argumento teleológico, o chamado design inteligente, o universo trabalhando dentro de um propósito altamente planejado, uma harmonia entre o universo. Tá? Falando-se da nossa galáxia, esses dias eu estava vendo um documentário sobre o universo, das galáxias bem distantes, né? Das outras galáxias fora nossa, e aí é conciso entre os pessoal que estuda essa questão dos astros e tal, que todo o universo, todas as galáxias trabalham harmoniosamente para que haja vida na Terra. Olha que coisa interessante. Então, todo o universo, a nossa galáxia, as outras galáxias que não são a nossa, trabalham de forma harmoniosa para proporcionar condições vitais para que haja vida na Terra. O nome disso é argumento teleológico, um argumento que diz que há uma harmonia, que há uma ordem, que há um planejamento. E se há uma harmonia, se há uma ordem, se há um planejamento, é porque houve alguém que criou, houve alguém que planejou, houve alguém que arquitetou essa harmonia, essa ordem. Esse alguém, a Bíblia chama de Deus. Tá? A Bíblia chama de Deus. Então, esse é o argumento teleológico, argumento teleológico. Tá bom? Então, nós estamos trabalhando esses conceitos, por quê? E o bom desses conceitos é que eles podem ser usados fora do circuito religioso. Não estamos falando de religião aqui. Nós estamos falando de ciência. Não estamos falando de religião aqui. Esses argumentos, eles não falam de religião. Isso é ciência. Tá? Então, a importância desses argumentos fortalece a nossa fé e fortalece a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós estamos falando de ciência. Não estamos falando de Bíblia. Embora a Bíblia seja a nossa regra de fé e prática. Mas a Bíblia ela não é questionada por nós. Então, muitas das vezes, somente o argumento teológico, né, que tem a ver com religião, talvez não sirva e talvez não convença. Mas, quando nós falamos de ciência, quando nós saímos do circuito religioso e vamos para academias dos cientistas, aí o povo fica sem argumento. Né? Então, tudo que nós estamos falando aqui é embasado na ciência. Tá? Então, é a ciência que diz que o argumento cosmológico diz, foi o primeiro argumento que nós vimos, né? Diz que há um agente único que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. E nós sabemos que isso é Deus. Né? Se você abrir lá João, olha como esse argumento, eu voltei para o argumento cosmológico, né?
que diz, o argumento cosmológico, então, diz que há um único agente que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. Abra lá em João. Olha o que diz João. Olha João, harmoniosamente com a ciência. João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Agora exatamente, o versículo 3 é exatamente a base do argumento cosmológico. A base do argumento, não do Télio, estou falando do cosmos, do primeiro. A base do argumento cosmológico é que existe um agente único que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. Olha o versículo 3 de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, o argumento cosmológico que diz que o universo existe e há um agente que é a base, que é aquele que equilibra e harmoniza tudo em si, João diz que todas as coisas foram feitas através dele, de Jesus, que é Deus, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito, do que existe teria sido feito. Então, isso é o argumento cosmológico. Esse é o argumento que nós estamos vendo agora. Nós vimos a base dele lá em Gênesis capítulo 3, né? Porque o argumento teleológico diz que o universo não apenas prova a existência de um Deus, mas que há uma inteligência, uma ordem e um propósito. Vimos lá no capítulo, na narrativa de Gênesis, a ordem na criação, o propósito da criação e a harmonia na criação. Então, a ciência comprovando a Bíblia, e a Bíblia comprovando a ciência no que diz respeito a argumentos, evidências racionais, ratificadoras da existência de Deus. Tranquilo? Vamos ver o terceiro argumento? O terceiro argumento é o argumento ontológico. Argumento ontológico, do grego on, significa existente, significa ser, né? Argumento ontológico. A palavra o on, em grego, significa existente ou ser. A ideia principal desse argumento é que o homem traz a concepção de um ser totalmente perfeito e que a mesma só pode ter sido colocada na mente humana pelo próprio Criador. Ou seja, o homem em toda parte tem a crença de um ser soberano, de um ser legislador, que, por consequente, só pode ser Deus. Então, o argumento ontológico ele tem sido apresentado sob diversas formas, por diferentes pensadores. Em sua mais refinada forma, foi apresentado por um teólogo chamado Anselmo. Ele é um teólogo que ele era ali agostiniano, né? Ou seja, a base desse teólogo Anselmo era Agostinho. O seu argumento é que o homem, ele traz em si de forma imanente a ideia de um ser absolutamente perfeito e, por consequente, deve existir um ser absolutamente perfeito que o criou. Então, esse argumento, um argumento ontológico, ele admite que existe na mente do próprio homem o conhecimento básico da existência de Deus posto lá pelo próprio Criador. Ou seja, é possível que um ser maciçamente grande, que é Deus, exista. Se é possível que um ser maciçamente grande exista, então um ser maciçamente grande existe em algum mundo possível. Se um ser maciçamente grande existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Esse argumento diz o seguinte: se um ser maciçamente grande existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no mundo atual. Portanto, um ser maciçamente grande existe no mundo atual, então esse ser só pode ser Deus. É o que o argumento ontológico diz.
tá? Existe essa concepção. Por isso que um homem ele tem a necessidade de se relacionar com o transcendente. O homem ele precisa se relacionar com o transcendente, porque ele tem dentro de si essa ideia posta pelo próprio Criador. Porque se você abrir lá, volta para Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, quando Deus cria, Gênesis, eu estou em João, Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, diz o texto que Deus ele vai soprar no nariz do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, Deus coloca dentro do homem uma parte dele mesmo. Quando Deus sopra, né? Quando Deus sopra o homem, capítulo 2, né? Deus cria o homem, né? Deus coloca o homem no Éden e Deus sopra sobre o homem, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse sopro, que é em hebraico, ruach, em grego, pneuma, né? O teus pneustos, o sopro de Deus, é a partícula de Deus dentro do homem. Todo ser humano tem dentro dele essa partícula de Deus. E é essa partícula de Deus que faz com que o homem busque se relacionar com algo que está acima dele, com o transcendente. O homem tem essa ideia de transcendência. E quando ele não consegue canalizar essa transcendência para Deus, ele vai canalizar para outro tipo de divindade. Mas o argumento ontológico, ele diz que o homem traz em si a concepção de um ser totalmente perfeito e que a mesma concepção só pode ter sido colocada na mente humana pelo próprio Criador. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. E soprou Deus no nariz do homem, do boneco feito de argila, o sopro de vida. E o homem, após o sopro de Deus, o teos pneustos, né? Ou ruá, Elohim, né? O sopro de Deus, o homem então passa a viver. Esse sopro é justamente essa concepção de que há um ser perfeitamente, maciçamente grande. Por isso o homem busca. E aí, quando você estuda o fenômeno religioso, ou quando você estuda a filosofia das religiões, você percebe que nas mais remotas civilizações existe a ideia de crença. O homem adorando lua, sol, mato, animal. Por quê? Porque o homem precisa. Ele tem essa concepção de um ser totalmente perfeito. E quando ele entende isso, ele então se prostra perante Deus. E quando ele não entende, ele se prostra sobre qualquer outro ser que ele julgar ser maior, superior do que ele. O nome desse argumento é argumento antológico. Um argumento antológico. A palavra onto, ou on, do grego existente ou ser. Tá? Então, perceba, queridos, que nós, na nossa aula de hoje, nós estamos trabalhando conceitos racionais, mas também conceitos bíblicos. Por quê? Porque graças a Deus, que hoje nós temos poucos cientistas que não conhecem ou que não creem em Deus. Essa ideia de que a academia é desprovida de fé, isso já não tem muita verdade entre nós, porque com o passar do tempo, os cientistas começaram a ver que o livro dos cristãos, a Bíblia, já falava de ciência muito antes da ciência moderna existir. Antes da ciência moderna existir, ali na Europa, né, a Bíblia já falava de ciência, a Bíblia já falava sobre assuntos científicos. Então, hoje, as academias de ciência,
de ciência, a Bíblia está lá dentro. Né? Então, embora muitos não admitam a existência assim, de Deus, mas já entendem que há um ser, que há um design inteligente, que há alguma coisa que rege este mundo. É por isso que em muitos países da Europa, entre eles a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte, a teoria da evolução não pode ser mais ser ensinada. Por quê? Porque a teoria da evolução ela não tem nenhum embasamento científico ao ponto que o criacionismo tem base científica. Certo? Então, por isso a importância também de nós fazermos essa harmonia entre ciência e a palavra de Deus. É o que estamos fazendo hoje na questão dos argumentos, sejam eles racionais. Tá? Então, nós já vimos o cosmológicos, nós já vimos o teleológico, vimos agora o ontológico, vamos por último, vamos para o argumento moral, argumento moral. O argumento moral, a palavra moral, ethos, né, do grego, tem a ver com ética. Né? O argumento moral, ele vai falando o seguinte: o homem tem, por sua natureza, uma consciência moral. O homem tem, por sua natureza, uma consciência moral. Consciência essa que o torna capaz de discernir o bem e o mal. Então, o argumento moral, ele vai dizer que o homem ele tem uma consciência moral. Consciência esta que o torna capaz de discernir o bem e o mal. Quando faz o bem, ele o aprova. Quando faz o mal, ela o condena. Então, esse argumento diz o seguinte, que a consciência do homem, o homem tem uma consciência moral, ele sabe o que é bem, ele sabe o que é mal. Né? Então, claro, nós não estamos falando aqui de psicopatia, irmão. Estamos falando de uma mente sadia. Os psicólogos Florence, que são aqueles psicólogos que estudam mentes psicopatas, eles dizem que o psicopata eles não têm esse sentimento, eles são desprovidos de sentimento. Tá? Então, é claro que esse argumento moral ele fala sobre uma mente sadia. Quando um homem moralmente sadio comete algo que é bom, a sua consciência o aprova. Mas quando ele comete algo ruim, a sua consciência o reprova. Então, essa consciência do bem e do mal só existe no homem por obra de Deus. Ou seja, já dizia lá Dostoiévski, né? Se Deus não existe, valores morais, objetivos também não existem. Então, Dostoiévski, nos irmãos, naquele clássico dele, os irmãos Carusos, né? Ele vai dizer o seguinte: se Deus não existe, não há limite para o homem. Se há limite para o homem, é porque Deus existe. Valores e deveres morais só existem porque Deus existe. Porque se Deus não existe, então o homem é um ser totalmente pervertido, totalmente sem moral. Mas se existe moralidade, se existe consciência do bem e do mal, é porque essa consciência provém de Deus. Tá? Aí, se você abrir lá, olha a Bíblia novamente comprovando. Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala para Caim sobre o mal que ele tenta fazer com Abel. Vou ler o versículo 6, Gênesis capítulo 4, verso 6. Então o Senhor abordou a Caim, dizendo: por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, olha a consciência, Deus apelando para a consciência de Caim, consciência moral. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a sua porta, e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Então, o argumento moral ele vai dizer que, por natureza, o homem tem uma consciência moral.
E essa consciência faz com que o homem seja capaz de discernir o que é bom e o que é mal. E quando ele faz algo que é bom, essa consciência aprova. E quando ele faz algo que é ruim, essa consciência o reprova. Então, essa consciência do bem e do mal só pode ser obra de Deus. Porque se Deus não existe, o homem seria totalmente irreconciliável. Então, se Deus não existisse, os valores e os deveres morais também não existiriam. Tá bom? Então, o argumento moral comprova que Deus existe. O argumento moral, essa consciência que o homem tem do bem e do mal, né? O próprio Gênesis vai dizer isso, irmão. Olha, volta lá para Gênesis. Quando Deus cria a árvore da vida e Deus dá uma ordem. A árvore é qual? A árvore, qual é o nome da árvore? A árvore da ciência do bem e do mal. Não foi isso? Deus, então, planta tudo, chama o Adão e fala, ó, tem uma árvore no meio do jardim, dela você não come, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrereis. Então, o homem aqui já tinha uma consciência moral, tá? Já tinha uma consciência moral. Então, o argumento da moral, ethos do grego, moral e ética, tá? São duas coisas. A moral e a ética não juntos. A moral e a ética, né? A ética, ela é aquela filosofia que diz que tudo que eu posso eu não devo, tudo que eu posso eu não devo, não, nem tudo que posso eu devo, nem tudo que devo eu posso, tá? Essa é a ética. A ética é isso. Nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu posso. Trocando em miúdos, é o que Paulo vai dizer, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso é ética, tá? Isso é moral. Então, nós só somos assim porque existe um Deus. Porque se Deus não existisse, como diz Dostoiévski, se Deus não existe, valores e deveres morais não existiriam. Então, se o homem tem uma consciência moral, isso não provém dele, provém de Deus. Caminhando para o fim, temos agora argumento histórico ou etimológico, ou então antropológico, né? A palavra antropos, do grego. Entre todos os povos e tribos, a universidade história da humanidade dá evidência de uma providência que governa sobre tudo, uma providência divina. E muito mais. Tudo o que acontece no mundo como marco importante da história tem ligação com a religiosidade humana, isto é, com o divino. Ou seja, entre todos os povos e tribos da Terra, é comum você ver evidência de que o homem é um ser religioso. O homem é um religioso nato, um religioso em potencial. Sendo universal esse fenômeno, né? Isso deve ser parte constituinte da natureza do homem. Ou seja, se a natureza do homem tende à prática religiosa, isso se concentra na explicação de um ser superior que originou uma tal natureza que possa sempre indicar ao homem um ser superior. É aqui que milhões, por ignorar o único e verdadeiro Deus, praticam as religiões mais estranhas e deturpadas da Terra. O argumento histórico vai dizer o seguinte, que é o anseio da alma na busca do Criador, que por ele ignora por ter dele se afastado. Então, o homem ele é um ser religioso. Olha o que diz Atos, capítulo 17, verso 29. Abra aí. Atos 17, verso 29. Então, o homem, ele busca Deus. E quando ele não consegue entender quem Deus é, ele vai deturpar toda a sua fé. Atos 17, 29. Olha o que diz aí. Atos 17, verso 29. Deixa eu só abrir aqui
para nós lermos Atos 17, 29. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Né? Então, o homem, ele é um ser religioso. E quando ele não encontra essa explicação, ele vai deturpar, ele vai ignorar o sentido, o único e verdadeiro Deus, e em práticas religiosas mais estranhas e deturpadas. Né? Romanos, abra lá, Romanos, capítulo 1, verso 23, 21 a 23. Romanos, capítulo 1, verso... Olha o que acontece. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, pelo argumento cosmológico, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudente, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E, proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança de um ser mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por que o homem faz isso? Porque ele é um ser religioso. É um argumento histórico, ele é um ser religioso. E quando ele ignora o verdadeiro Deus, ele vai deturpar toda a prática religiosa. Ele vai deturpar tudo aquilo que entendemos ser Deus. Então, esses argumentos que vimos na aula de hoje, eles comprovam de forma racional a existência de um Deus todo-poderoso. Argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento moral, argumento histórico e etimológico, né? Eles comprovam a existência de um Deus poderoso, Na aula que vem, nós iremos falar sobre a questão da revelação de Deus. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Desejar a todos que verão essa aula depois uma boa aula, né? Uma aula de graça, de bênção, de vitória. Vou parar aqui para perguntas e respostas, e aqueles que verão depois tenham uma boa aula. Vou interromper a gravação. Deus abençoe a todos que verão depois. Passamos agora para perguntas e respostas.